Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vim mostrar o meu ecossistema de cadernos para 2026. Alguns deles são cadernos que eu já venho, utilizando há mais tempo, mas eu ainda vou utilizar no ano de 2026. E também tem a minha agenda e o meu planner de leituras. Então eu vou mostrar rapidinho para vocês, mas depois eu vou virar a câmera para folhear todos esses cadernos e mostrar com mais detalhes. O primeiro deles que eu quero mostrar é esse aqui, que é muito bacana, que é então o meu caderno de leituras de 2026. É a primeira vez que eu faço um caderno de leituras. Geralmente eu registrava as minhas leituras através de posts no Instagram e agora através do YouTube, mas esse ano eu também decidi fazer um caderno e ter então essas resenhas, enfim, essas coisas anotadas num caderninho. Esse caderninho aqui é um caderninho de Londres que eu comprei lá em Londres na minha viagem. Então vai ser muito bacana vocês acompanharem o que tem dentro dele. O segundo caderninho que eu vou mostrar para vocês, é essa caderneta aqui, que é de uma papelaria chamada Mag, ou Magnolia, mas ela chama Mag Papel, e eu uso para fazer a minha programação de marketing das redes sociais e aqui do YouTube. Então toda semana eu venho e faço a programação do que eu vou postar, tanto no YouTube quanto no Instagram, os Reels, os posts e tudo mais. Depois eu tenho outros dois cadernos dessa mesma papelaria, ó, da Mag, inclusive é da mesma coleção, né, todos eles. E aí, esse caderno aqui, eu uso para anotar conteúdos de mídia que eu consumo, então tem principalmente podcast. Então eu venho, ouço podcast e eu anoto aqui o conteúdo para eu não esquecer. Então é um caderno de consumo de mídia. E esse caderno aqui, que ele é para estudos e anotações das aulas do reservatório de dopamina do Eslen Delanogari, que é um neurocientista e ele fala sobre neurociências, fala sobre hábitos, sobre como criar, né, ter uma vida melhor, ser uma pessoa melhor e tudo mais. Então, as minhas anotações das aulas estão aqui nesse caderno, olha só. E eu vou mostrar para vocês também um pouco mais aprofundado. A minha agenda de 2026 é essa aqui. Ela também é da Mag. Eu não ia comprar a agenda dessa marca, porque eu tive uma ano passado, eu não gostei muito. Vou explicar também por quê. Mas ela estava em promoção e aí eu não resisti. E comprei também. E eu gosto muito desse design, que é todo preto. E ela tem uma vibe de motivação, sabe? Motivacional para você trabalhar e fazer entregas. Então sempre tem, por exemplo, uma frase aqui nas aberturas do mês. Então eu gosto bastante disso e aí eu resolvi, né, voltar a usar uma agenda da Mag também. Mas vamos falar para vocês porque eu não gosto tanto quando eu virar a câmera para mostrar com mais detalhes. Por fim não, tem mais dois cadernos que eu uso, estou usando esse ano. Esse aqui é o mais lindo de todos, é um caderno maravilhoso, eu tenho dó de usar esse caderno, que é o meu caderno do Snoopy, da Tilibra, para estudar coisas sobre criatividade. Então, eu não me considero uma pessoa muito criativa, e ano passado eu tive meio que uma crise de criatividade muito grande, em que eu tava só fazendo coisas muito repetitivas e de trabalho, e eu tava zero exercendo esse meu lado criativo, e eu resolvi então estudar sobre criatividade, como ser uma pessoa mais criativa, e aí os meus estudos vieram aqui para esse caderno, que é lindíssimo. Olha só, cada página é de um jeito diferente. E ele é muito maravilhoso, muito lindo. Eu comprei dois desse, porque um eu ia usar e o outro eu deixei guardado, de recordação, que eu vou passar de herança para os meus filhos ou algo assim, porque é muito bonitinho, gente, olha isso. Olha esse caderno, que coisa mais fofa. E aí eu achei que ia combinar super, né, com criatividade. Por fim, mas não menos importante, esse caderno aqui eu uso há anos já, e ele tem os meus estudos de copyright. Então, para quem não sabe, eu sou copywriter certificada, eu gosto muito desses assuntos de marketing digital, de copy, de produtos digitais, inclusive até tenho, né, vários planos de lançar produtos digitais que vocês vão acompanhar em breve, espero eu. E aqui tá praticamente uma apostila, assim, de todos os meus estudos de mais de 2, 3 anos aí que eu venho estudando sobre esse assunto. Então eu vou mostrar pra vocês também com detalhes, mas olha, se eu quisesse vender isso daqui, eu acho que
daria um bom dinheiro, porque eu tenho vários cursos de vários professores do mercado digital que são super conhecidos, e eu tenho todos eles, né, super compilados, explicados e estudados, tudo aqui nesse caderno que é quase uma apostila. Mas agora então eu vou virar a câmera para vocês acompanharem eu folheando todos esses cadernos por dentro e mostrando um pouquinho melhor cada um. Espero que vocês gostem. Bom, pessoal, então eu vou mostrar os meus cadernos um pouquinho mais de perto. O primeiro deles é uma caderneta, tamanho A5, dessa papelaria chamada Mag, ou Magnolia. Essa papelaria aqui, ela tem stand de shopping, sabe aqueles quiosques que ficam no corredor? Pelo menos nos shoppings aqui em São Paulo, que eu já vi, tem esse quiosquinho da Mag, mas eles também têm um site, tá? E eu tenho alguns cadernos dessa coleção aqui, deixa eu mostrar pra vocês. E aí eu tô usando todos eles esse ano. Não é uma coleção atual, é uma coleção antiguinha. Ó, todos eles são dessa mesma coleção, dessas cores mais azul, verde, né, rosinha. Então eu gosto bastante dessa padronagem. Até combina com o meu estojo, olha só. E aí, então, eu resolvi usar todos eles esse ano, mas como eu comentei, não é uma coleção desse ano. É uma coleção, eu acho que do ano retrasado, que eu comprei ano passado na promoção, todos os cadernos, porque eu gostei bastante. Então, deixa eu começar mostrando essa caderneta aqui, que é uma caderneta 5, como eu comentei, que eu faço o meu planejamento de marketing aqui do YouTube e das minhas redes sociais. Então, eu colei alguns adesivos aqui, para me lembrar, né, sobre, enfim, coisas importantes, né, ser grata e coisas boas vão acontecer, enfim, dado todo esse meu trabalho, né, que eu tenho com as redes sociais, com o YouTube, que não é fácil manter, tá, porque não é o meu trabalho, eu tenho um trabalho CLT, em que eu passo, né, grande parte das minhas horas aí do dia, e depois disso, então, em casa, eu ainda leio, faço conteúdo, posto no Instagram, posto no TikTok, posto aqui no YouTube. Então esses adesivos são para me lembrar que vai valer a pena tudo isso. E esse caderno, então, eu faço meu planejamento de marketing, né? Eu comecei a fazer isso esse ano. E aí, então, ó, todas as semanas eu venho aqui e faço meu planejamento, tanto do vídeo que eu vou postar, quanto dos meus Reels, dos Stories e o post do feed do Instagram. Então aqui eu tô fazendo todo o meu planejamento semanal, olha só, do ano, né? A gente ainda tá em fevereiro, então não tem tanto planejamento assim, mas a ideia é fazer semana a semana até o fim do ano e me organizar aqui. Tô gostando bastante, esse caderninho aqui é muito gostoso de usar, folha amarelada, pautada, uma delicinha. Da mesma coleção, como eu mostrei pra vocês, tem esse caderno aqui. Esse caderno, eu comecei a fazer estudos de podcast. Então, quando eu ouço um podcast bacana, eu venho e anoto aqui. Eu coloquei alguns adesivos da Taylor Swift, de músicas dela, ó, da Eras Tour, enfim. Aqui começou, na verdade não é um podcast, mas é um produto da Lara Nesteruk que eu gosto bastante, que é um produto sobre disciplina. Depois veio para um podcast que chama Comunicando Voz, da Bárbara Torres, que eu gosto bastante. Então, todos os episódios que eu tô ouvindo, eu tô fazendo as anotações aqui. E eu ainda vou começar, ainda não comecei, um pouquinho mais pra cá, vou pular algumas folhas para ouvir o podcast da Cris Junqueira, que é uma das fundadoras e donas do Nubank, que pra mim é uma mulher fantástica, fenomenal. Ela tem um podcast de áudios curtinhos, inclusive o podcast chama Vou Te Mandar um Áudio, em que ela dá dicas, né, sobre vida, sobre carreira e tudo mais, e aí eu vou começar a ouvir e também anotar aqui. Então esse é um caderno para anotar as coisas que eu consumo, né, de conteúdo. E na mesma coleção também tem esse caderno aqui. Ele tá sujinho, gente, não repara, porque fica dentro da minha bolsa, e aí acaba sujando, mas é só passar um paninho com álcool que já sai. Então esse caderno aqui também é da Mag, né? Como eu comentei, é da mesma coleção daqueles dois. Aqui, olha que bonito, eu fiz uma colagem de adesivos de livros e leitura. Aqui também tem da Taylor Swift. Eu vou mostrar para vocês os adesivos depois, tá? Não se preocupem. Então, fiz uma colagem aqui.
E esse caderno eu uso para fazer anotações do reservatório de dopamina. Para quem não sabe, o reservatório de dopamina é uma comunidade, acho que eu posso dizer que é uma comunidade, com aulas sobre ciências, né? O dono do reservatório de dopamina é o Wesley, ele é neurocientista, ele é, na verdade, psicólogo, com, acho que pós-graduação em neurociência, e aí ele fala muito sobre neurociência, sobre hábitos, sobre como ter uma vida melhor, né, como atingir o seu potencial, como ser melhor, e aqui então eu estou fazendo as anotações das aulas, tá? Eu já fui assinante do reservatório de dopamina bem lá no comecinho, quando tinha, tipo, 5.000 pessoas, agora já é um negócio, assim, absurdo, mais de 1 milhão de seguidores e tudo mais. E aí eu era, né, assinante, tanto que as minhas anotações dessas aulas iniciais, ó, estavam até numa folha muito feia, e aí agora eu voltei a assinar, então eu tô passando as anotações para esse caderno, reassistindo as aulas, então é para isso que esse caderno aqui inteiro vai servir, para o reservatório de dopamina do Wesley. Sigam ele nas redes sociais, que eu acho que vocês vão gostar bastante de acompanhar. Agora eu vou mostrar a minha agenda do ano, que é essa aqui, também da MAG, tá? Eu tive uma agenda da MAG o ano passado, e eu não ia comprar de novo, porque eu não gostei muito de como ela é, mas estava na promoção, então eu aproveitei e comprei. Essa aqui é uma agenda bem simples, tá? Eu acho que eu nem posso chamar de planner, porque é bem simples mesmo. E aí tem uma vibe meio né, de ser uma pessoa mais focada para ter sucesso. Então, ó, life short, don't be lazy, que significa, né, a vida é curta, não seja... Ai, como que é lazy em português? Folgado, não tenha preguiça, não seja preguiçoso, isso. E aí, então, começa... Coloquei alguns adesivos aqui também. Aqui também tem adesivos. Os adesivos mais simples, tá? Aqui planejamento anual. E aí começa nos meses. E aí todo mês tem uma frase motivacional. Deixa eu pegar março, que ele não tá completo ainda. Então é uma agenda, né, um planner que não tem data. Você coloca a data. Então, ó, ano de 2026, março, eu coloquei todas as datas aqui. E aí é bem simples, tá? O planner, você tem só os dias e aí o to-do. Uma coisa que eu não gosto é que o fim de semana, ele é bem curtinho, e eu faço muita coisa de fim de semana. Então eu não gosto disso, e é um dos motivos que eu não ia comprar, né, essa agenda esse ano. Mas, como eu comentei, estava na promoção, acabei comprando. Aqui no fim, nós temos o controle de hábitos, que você vai anotando aqui quando você faz o hábito, e uma página de anotações, que não é suficiente, eu queria mais, mas é isso. É isso que temos na agenda. E, como eu comentei, sempre uma frase motivacional para você iniciar o mês com gás. Agora, um caderno lindíssimo que eu estou usando esse ano é esse aqui, do Snoopy. Gente, olha esse caderno. Vocês vão ver, é a coisa mais linda, ignora que tá sujinho, é a coisa mais linda do mundo. Sério, olha isso. Cada folha é de um jeito diferente. Deixa eu mostrar pra vocês algumas que não estão preenchidas. Olha só. Fala pra mim se não é o caderno mais lindo que vocês já viram na vida. Olha isso. Dá até dó de usar. Inclusive, eu comprei 2, porque esse aqui eu vou usar e outro eu deixei guardado pra posteridade. Não sei o que eu vou fazer com o outro caderno guardado, mas eu tenho dó de usar e eu queria ter um bonito pra deixar guardado, passar de herança para os meus filhos, enfim, sei lá, não vou usar aquele, porque é muito lindo, simplesmente. Esse caderno aqui, ele é um caderno para estudos sobre criatividade. O ano passado, eu tive um momento da minha vida em que eu estava só agindo no automático, trabalhando muito, e aí eu quis ter né, ser uma pessoa mais criativa, usar minha criatividade, e aí eu comecei a estudar sobre isso. Então, aqui tem né, estudos de aulas, de livros também. Tá bem no começo, não fiz muita coisa ainda, mas já tem algumas páginas aqui de estudos sobre esse assunto.
Então eu preciso continuar, né, a estudar sobre criatividade e como ser uma pessoa mais criativa, e isso tá sendo nesse caderno lindíssimo do Snoopy da Tilibra. E, por fim, o caderno eu acho que eu mais usei e venho usando há anos é esse aqui, que é um caderno inteligente. Não é da marca Caderno Inteligente, é um pirata que eu comprei na Shopee. Tem um adesivão aqui da Taylor Swift. E para que eu uso esse caderno? Esse caderno aqui, deixa eu pular as minhas informações. Esse caderno aqui, ele, olha só, é de 2022, tá? 22, 23, para vocês verem que eu tô usando há muito tempo. É o meu caderno de estudos de copyright. Para quem não sabe, eu estudei e estudo copywriting ainda há muito tempo. Eu trabalhei como copy para 2 clientes, um cliente inclusive fixo, que é um dos grandes nomes do marketing digital e do mercado digital, né, na verdade, dos infoprodutos. E aqui tá todos os meus estudos, de todos os cursos, de todos os professores que eu já fiz sobre copywriting. Então tem, ó, formação de copy, carreira copy, funis, deixa eu mostrar aqui, copy basics, tudo isso daqui é do Ícaro de Carvalho e do Novo Mercado. Aqui, copy basics é da... esqueci o nome da moça, gente. Vou lembrar e depois eu falo pra vocês. Story copy da Betina, Priscila Zilo, aqui tem a anotação de algumas lives. Tem também execução digital da Luana Carolina. E aqui alguns livros de copy que eu li e fiz o resumo, né, das ideias mais importantes e tudo mais. Então, arsenal de copy, conteúdo a partir da partícula atômica do marketing, enfim, isso aqui é uma verdadeira apostila de copy, de marketing digital, de produtos, enfim, de tudo isso que eu uso muito, né, agora nos meus conteúdos, no Instagram, no TikTok e tudo mais. Então, para quem não sabe, fica aí, né, a curiosidade que eu sou copywriter certificada e eu gosto bastante de estudar e, enfim, falar sobre infoprodutos e marketing digital. Agora, um caderno que eu mais quero mostrar para vocês, e acho que vocês também mais vão gostar, é o meu planner literário para 2026. Eu tinha esse caderninho aqui, que eu comprei lá em Londres, na minha viagem o ano passado. Tem um vlog aqui no canal sobre essa viagem, que eu mostro, né, alguns lugares de Londres para vocês. E aí, em uma livraria, eu comprei esse caderninho aqui. Ó, eu acho que é dessa marca, ó, JH London, bom, não sei. Ou é dessa marca aqui, templeisland.com, e é esse caderno, JH London Skyline Notebook A5, tá? Pra quem se interessar. Eu não sei se vende aqui no Brasil, porque eu comprei lá em Londres. E é um caderninho pautado com folha branca, e aí em cada cantinho aqui do caderno tem os monumentos, né, de Londres. E não é o caderno mais ideal que eu queria para fazer isso, mas é o caderno que eu tinha, então falei, não vou comprar um caderno de planner das leituras, eu vou fazer com o que eu já tenho para aproveitar e não gastar dinheiro com isso. Eu queria um caderninho com folha amarelada e sem pauta, ou seja, o oposto desse aqui. Mas eu não queria comprar, não queria gastar dinheiro com isso, então eu acabei fazendo meu planner nesse aqui mesmo. Então eu vou mostrar para vocês o meu caderno de leituras 2026. Essa é a capa. Eu peguei a inspiração dessa capa aqui de uma moça no TikTok chamada Mari. Se eu achar o canal dela, eu vou colocar aqui embaixo. Então, aqui foi feito com 2 folhas, não sei se dá pra ver, mas a folha de baixo, ela tem, então, esse quadriculado, e a folha de cima eu recortei pra colar. E aí eu deixei coladinho aqui pra fazer esse efeito. E também, né, os adesivos de livros que eu vou mostrar pra vocês. Então, começando, eu tinha alguns adesivos de Londres aqui em casa, de uma coisa completamente aleatória. Eu não comprei lá, eu já tinha. E achei que ficaria legal colocar aqui, porque faz sentido ser de Londres. Eu comecei o meu caderno com uma lista dos livros não lidos na minha estante, tá? Esse modelo aqui de quadriculado eu também peguei lá do TikTok da Mari. Então, eu gostei bastante e aí resolvi fazer igual. E eu tentei sempre colocar um adesivo aqui para tampar, né, o desenho de Londres, porque eu acho que não ia fazer sentido aqui no todo.
E aí eu fiz, então, a minha lista dos livros não lidos na estante, que vocês podem ver, é gigantesca. Não vou mostrar todos aqui para vocês, mas é isso, né? E aí deixei espaço para, caso, né, eu compre mais livros esse ano, eu conseguir completar. A próxima página, eu fiz livros que eu quero comprar ou estou de olho. Então eu fiz como se fosse, né, um formato de estante, com os livrinhos, as capas dos livrinhos. E eu queria ter feito nessas 2 páginas, queria ter feito maior. Porque eu preenchi e foi muito rápido preencher. Então vai ter livros que eu ainda quero comprar esse ano que não vão caber aqui. Então eu devia ter feito nas 2 páginas. Mas eu preenchi essa página aqui primeiro e depois eu vim pra essa. Então é por isso que ficou só nessa página aqui. Mas enfim, ficou bonitinho. E aí se eu comprar esses livros eu venho e marco. Nessa página aqui eu coloquei livros para ler no Kindle. E aí tem um adesivinho do Kindle. Porque eu tenho um Kindle e eu baixo muito livro no Kindle, mas eles ficam lá porque eu prefiro ler os livros físicos. Então é para eu lembrar que eu quero ler esses livros aqui e tentar, né, me dedicar a essas leituras. Então eu coloquei aqui alguns livrinhos, né, no Kindle para eu dar atenção esse ano. E depois eu fiz uma lista de novos autores que li pela primeira vez. Então eu já coloquei alguns aqui, Flaubert, o Todorov, e o Carlos Ruiz Zafón, que eu tô lendo agora um livro dele. E depois eu vou completar, e se precisar eu faço 2 colunas aqui de autores que eu vou ler pela primeira vez no ano de 2026. Como eu comentei, esse caderninho ele não era o melhor para fazer esse caderno de leituras. Por quê? A folha é fina, né? Então às vezes dá até para ver o que tem do outro lado. Mas é isso. Eu acredito muito que primeiro a gente começa e depois a gente melhora. Esse é o meu primeiro ano fazendo esse tipo de caderno, então eu tô aprendendo muita coisa pela primeira vez. Estou começando e nos próximos anos vão ficar bem melhor, tenho certeza. Na próxima eu fiz uma brincadeira que eu vi muitas meninas no TikTok fazendo, que é um bingo literário, como se fosse um desafio, né, de ler um livro então de cada quadradinho aqui do bingo. Você escolhe, né, as categorias, obviamente, e eu escolhi categorias que faziam sentido para mim. Então, por exemplo, um livro nacional, uma HQ, um livro de terror, um que eu já li, que é um livro de autor de Nobel, que no caso foi o Hermann Hesse, né? Coloquei aqui, livro publicado em 98, porque é o ano do meu nascimento, então eu coloquei aqui algumas categorias que eu acho que fazem sentido para mim, e quando ou se eu ler, eu venho aqui e faço uma marcação. Depois eu fiz uma lista de livros encalhados na estante. O que eu quero dizer com isso? São livros que eu tenho há pelo menos uns 10 anos, tá? E aí eu quero tentar dar uma atenção a esses livros aqui esse ano, né, se possível, porque eles já estão há muito tempo na minha estante sem serem lidos. Então, não é um desafio, eu não vou de fato, né, não sei, fazer um cronograma de leitura, mas eu vou me empenhar em tentar encaixar essas leituras aqui, se possível. Depois eu fiz então uma página com o meu desafio pessoal de 12 livros para 2026, que tem vídeo aqui no canal. Eu imprimi e colei as capinhas, então de janeiro, fevereiro, que a gente está aqui nesse mês, março, abril, maio, junho, tanana, e aí eu vou colocar então as estrelinhas, né, do que eu achei de cada livro. Eu achei que ficou uma graça essa página, adorei ter imprimido as capinhas, achei que ficou muito bonitinho, e eu vou fazer a mesma coisa, aliás, não é nessa página, é na próxima, calma. Daí depois eu fiz então, vou fazer uma lista, né, de livros lidos em 2026, aqui vai ser uma lista simples, porque vão ser muitos livros, né, então eu vou só anotar o nomezinho deles aqui. E aqui é o que eu comentei com vocês, que eu quero imprimir de novo nas minhas melhores leituras do ano, né, de 2026. Eu pretendo imprimir de novo as capinhas dos livros e colocar aqui, lá no fim do ano, quais foram as minhas melhores leituras. Depois, eu fiz uma listinha de livros que viraram filmes que eu assisti em 2026, e aí eu vou anotar os filmes aqui. Eu ainda não vi nenhum, então não coloquei nada, mas a ideia é assistir alguns filmes que foram adaptações de livros. E aí, por fim, então, eu fiz uma capinha para o início, né, das resenhas em si, porque a ideia, então, é anotar, né, sobre os livros que eu li e fazer as resenhas. As resenhas, então, vão seguir sempre esse mesmo formato. Eu ainda não comecei a escrever as resenhas de fato, eu só fiz, né, os
coloquei as informações que eu quero colocar, então vai ser sempre título, autor, gênero, estrelas, que eu vou dar para aquela leitura, de 1 a 5, mês que eu li, se eu li em formato físico ou em e-book, vou contar um pouquinho da minha experiência de leitura, de ler esse livro nesse momento, e depois fazer um resuminho, né, uma análise, enfim, uma resenha escrita para deixar guardadinho. Então eu já coloquei alguns livros aqui que eu li, né, e coloquei também esses 2 que eu estou lendo no momento, porque vão ser os próximos, né, que vão entrar aqui, e esse que eu pretendo ler para eu me motivar, porque ele já tá aqui, então eu vou ter que ler, não vai ter discussão. Na verdade vai ser uma releitura, porque eu já li O Morro dos Ventos Uivantes, não lembro de nada, então vai ser uma releitura quase como primeira leitura. Então é isso, daí aqui eu vou continuando então a colocar os livrinhos, né, para fazer as resenhas, e olha só, eu usei pouquíssima página ainda, né, para fazer tudo isso. Então eu acredito que esse caderninho eu vou usar esse ano e o ano que vem também. Então acho que vai ser muito legal eu ter as leituras de 2026 e depois as leituras de 2027. Acho que vai ficar bem bacana. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse caderninho. Me conta aqui embaixo se eu inspirei vocês a fazer um caderno de leituras igual. E se você já fez, me conta, que eu quero muito saber quais foram o que você colocou no seu caderninho, né, os títulos e as categorias, porque eu quero, não sei, talvez colocar mais coisas, mais desafios de leitura, mais lista, enfim, me conta aí o que tem no seu. Vamos conversando e vamos mantendo, né, o nosso planner de leituras para 2026. Gente, eu tinha quase esquecido de mostrar para vocês os meus adesivos, né? Que eu comentei que eu ia mostrar. Então eu guardo todos eles aqui nessa necessaire, que fica na minha mesa, para ter fácil acesso. Então o primeiro que eu quero mostrar é esse aqui, que é de uma loja chamada Kimo Adesivos, que são adesivos literários. Então é muito bonitinho. Ó, deixa eu mostrar para vocês. E tem vários formatos de adesivo, vários personagens de adesivos do universo dos livros. E são esses adesivos aqui que eu mais estou usando no meu planner literário, e são os adesivos que eu mais usei para fazer a capa, né, daquele caderno que eu mostrei para vocês. Então, são adesivos muito bonitinhos. Eu acho que eu paguei em torno de 50, 60 reais nesse bloquinho de adesivos. E tem 500, né, adesivos do mundo literário. E eu gosto bastante, assim que acabar eu vou comprar outro, porque é muito bonitinho mesmo, tá? Ó, eu já usei vários. Tô passando aqui pra vocês verem. Acho uma graça e tem vários, de vários tamanhos, vários jeitos. Tudo sobre, né, o universo dos livros. Olha só, tá acabando. E também algumas firulinhas, né, que não é muito de livro, tipo esse globo aqui, mas que eu acho muito bonitinho. Então, essa é a primeira cartela de adesivos que eu uso, da Kimo Adesivos. Depois eu tenho essa coisinha de adesivos também, que eu comprei numa loja no shopping, que chama Toda Moda, se eu não me engano. E aí são adesivos com mais frases, tá? Então, não tem muito a ver com literatura, mas eu até que, olha só, até que uso bastante também. Então, são adesivos mais com frases em inglês. Então, tem amazing, wonderful, enfim, uns adesivos um pouco mais cool, digamos assim, né? Mais legais, assim, pra gente colar nas coisas. Depois, eu tenho aqui uma cartela de adesivos de um autor coreano que eu gosto bastante, um ator de dorama. E eu comprei essa cartela de adesivos aqui no Bom Retiro, que é o bairro coreano, né, de São Paulo. Então, enfim, fica aí a indicação quem gosta. Depois eu tenho essa cartela de adesivos da Taylor Swift, que eu comprei em Londres também, num mercadão que tem lá. E aí eu fui comprar um cardigan e também achei essa cartela de adesivos da era do último álbum, né, que ela lançou. Então, bonitinho também. Depois eu tenho esses adesivos aqui de Natal, que eu não faço ideia de onde eles surgiram.
como que eu consegui esses adesivos, não sei de onde eles são, mas muito bonitinho também. E por fim, os meus outros adesivos da Taylor Swift, eu comprei na Shein, enfim. E olha só, tem vários, né? Eu já usei vários e ainda tem vários pra usar. Eu comprei um pack, eu acho que eu também paguei sei lá, em torno de R$ 50 e tem vários adesivos da Taylor Swift. Então é isso que eu uso pra deixar bonitinho, então, o meu caderno de leituras, as minhas coisas, tentar fazer, né, uma firulinha. E aí, então, são, né, desses lugares que eu comentei pra vocês, esses adesivos.